Antes da gente continuar, vamos para a nossa declaração maravilhosa do dia sobre a nossa palavra de Deus, sobre a nossa Bíblia, para a gente aprender e internalizar, não só na teoria, que tudo que nós precisamos está aqui. Está aqui, a própria presença de Deus vem através do que está escrito aqui. À medida que a gente crê, o Senhor se manifesta para nós. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformado pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. A palavra é viva. Por que a palavra é viva? Porque ela é o próprio Jesus. A palavra é uma pessoa que se manifestou através das letras para que a gente pudesse entender quem essa pessoa é. Jesus fez questão de cumprir tudo o que estava escrito. E ele é a própria palavra. E se ele está vivo, a palavra é viva. Essa palavra se trata de uma pessoa, o nosso Jesus. Não é sobre um livro que tem poder para mudar a nossa mente, o nosso coração somente. É sobre a pessoa de Jesus que está manifesta nesse livro. E ele sim tem o poder de mudar tudo em nós. Amém? Vamos continuar então o nosso estudo de hoje. E ontem a gente falou, né, que nós começamos pelo arrependimento nessa mesa. Nós vimos sobre o que está colocado nessa mesa. A mesa de 1 Coríntios 13, a mesa que coloca sempre o em memória de mim. Em memória de mim. O em memória de mim que Jesus disse. O tempo todo o Espírito Santo vai apontar para a pessoa de Cristo. O Espírito Santo vai apontar para as verdades que Cristo falou. O Espírito Santo vai fazer a gente lembrar de tudo que Jesus ensinou, do que Jesus fez. E aí colocou como âncora no nosso coração a palavra de 1 Coríntios 13, que é a manifestação perfeita da pessoa de Jesus. É a manifestação perfeita do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, o amor também não é algo que a gente só sente. O amor é uma decisão. O amor é quando a gente decide ser como Cristo foi, como Cristo é, ser como filho de Deus. Isso é de fato o amor. Quando somos filhos maduros, praticamos esse amor, praticamos com a nossa mente e com o nosso coração. Mas não é no sentido de estou sentindo de amar alguém, mas é no sentido de eu estou com pureza de coração, estou com a intenção de fazer isso, estou entregue a isso, estou entendendo o motivo da minha entrega. É o nosso culto racional, é a prática do amor. Nós precisamos entender que quando nós agimos assim, estamos sim deixando o Espírito Santo fluir em nós e entre nós. E aí o corpo de Cristo está sendo formado, nós estamos nos tornando um. Ontem a gente viu a necessidade do arrependimento para que então houvesse perdão dos pecados, de fato. E aí a gente receber a dádiva do Espírito Santo. Nós sermos batizados e recebermos a dádiva do Espírito Santo. E falamos como é impossível a gente viver esse evangelho sem o Espírito Santo. Deus quis fazer assim. Essa é a fórmula de Deus. Só podemos viver o evangelho se estivermos cheios do Espírito Santo. Senão nós estamos vivendo a superficialidade de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus falou. E o tempo inteiro a Bíblia nos convida a conhecer, a prosseguir em conhecer, a mergulhar, a ir mais profundo, a permanecer, a construir a nossa casa sobre a rocha, que é o terreno que está mais fundo. Primeiro vem a areia, depois a rocha, quando a gente continua cavando. É onde a gente finca os nossos alicerces. Então, o tempo todo, a Bíblia está nos convidando à profundidade e não à superficialidade. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo.
para que o evangelho seja vivido da maneira correta, que Jesus veio dar o exemplo de como ele deve ser vivido. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Jesus é a expressão máxima do amor do Pai. Então, tudo que ele é, tudo que ele teve, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, tudo que ele pensou e colocou para nós, tudo que ele orou e deixou a gente saber, tudo isso é a manifestação máxima desse amor. E a gente precisa ter isso nas nossas veias, saindo pelos nossos poros. Enquanto essa não for a realidade do nosso coração e da nossa mente, nós ainda não estamos vivendo a profundidade do Evangelho. Esse amor, ele é gradativo. A gente não consegue do dia para a noite dizer, vou me amar, vou me entregar completamente, agora vou morrer por Jesus e por todos os meus irmãos. Uhul! Não é assim. Já tem Pedro aí para provar para a gente. Ele estava andando há 3 anos e meio com Jesus, dizendo que morria por ele. E todos os outros discípulos. Não vamos falar só de Pedro, não. Tirando Judas, que foi o traidor. Mas por isso também não permaneceu com ele. E todos os outros discípulos fugiram. Depois João foi lá, ficou com Jesus, acompanhou, foi aos pés da cruz. Mas a Bíblia diz que todos o abandonaram. Eles estavam andando pessoalmente com Jesus. Tinha 3 anos e meio. Mas só quando Jesus falou que era para eles esperarem, para serem revestidos de poder do alto, é que eles de fato conseguiram ser a expressão de quem Jesus era, através do agir do Espírito Santo. Então nós necessitamos do agir, do revestimento, de estarmos cheios de dentro para fora e revestidos de fora para dentro, com o poder do Espírito Santo, com o próprio Espírito Santo. Ele precisa estar em nós e fluir entre nós, senão não somos igreja, não seremos igreja, somos reuniões de pessoas que acham Jesus legal, bom, que querem amar Jesus de todo o coração, mas ainda não estão sendo igreja. E esse é um divisor de águas na nossa vida, que é para a gente perguntar, a gente está na igreja ou a gente está com a igreja? A gente está ali frequentando a igreja. Eu faço parte daquela igreja, eu faço parte da outra igreja. Ou a gente está com a causa da igreja, a gente está se tornando de fato a igreja de Jesus. A gente está com ele independente de qualquer coisa. A gente está com ele até a morte. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que Jesus vai exigir de mim, de você, que a gente morra literalmente, apesar disso poder acontecer e tempos difíceis estão por vir. Mas a Bíblia diz que essa é a glória máxima de alguém que segue a Jesus, né? Se entregar como ele se entregou. Os mártires têm uma ressurreição superior. Então eu não estou dizendo que Jesus vai com certeza exigir isso de mim, de você. Mas se chegar ao ponto de exigir, qual vai ser a minha reação e a sua? Eu não consigo andar de maneira superficial com Jesus, acompanhar Jesus de longe e do nada decidir morrer por ele. Eu não consigo fazer isso, nem você. Precisa de um nível profundo, enraizado de relacionamento com Jesus e com a causa de Cristo. Qual é a causa de Cristo? A igreja na terra. Eu preciso estar profundamente aliançado com Jesus. Eu não posso mais ser dividido dele. Ele e eu temos que estar misturados. E eu e você temos que estar bem misturados, sendo um só, para eu poder dizer, eu morro por isso. Porque eu não consigo mais viver negando isso. Eu posso até salvar a minha vida, mas não vai fazer sentido, porque eu neguei a minha existência. Eu neguei a razão do meu viver. Eu neguei a Jesus e neguei os meus irmãos. Eu não amei a Jesus de todo o meu coração. Eu não me aliancei, eu quebrei a nossa aliança. E eu não amei ao meu próximo como ele me amou, que foi se entregando por completo. Então é por isso que agora a gente está sentado nessa mesa. E ontem a gente falou a respeito dessa dádiva tão preciosa, que traz tanta seriedade ao Evangelho, mas traz tanta profundidade e revelação dos mistérios de Deus, que não dá vontade da gente se levantar. Aí a gente falou que essa promessa, e é uma promessa,
a Bíblia vai dizer é para vocês, para seus filhos, ou seja, para os discípulos que estavam lá. Pedro estava falando para aquele povo que estava lá ouvindo ele. Então era para aquela geração, para os filhos para a próxima geração depois daquela, e para a próxima, até chegar a gente hoje, e para os nossos filhos e netos e bisnetos, até que Jesus volte. E aí a gente falou que é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E hoje a gente vai continuar o texto. Pedro falou assim: Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Salvem-se dessa geração corrompida. Ele estava fazendo isso, eu estou repetindo porque ele estava fazendo isso com insistência. Salvem-se dessa geração corrompida. A gente pode rodar, amenizar o que vai falar, florear um pouco, colocar um pouquinho de açúcar para não ficar tão amargo assim, mas a verdade é a geração está corrompida, o sistema está corrompido, o mundo está corrompido, e todos que não quiserem se separar dessa geração para ser como Cristo é, está andando por um caminho de condenação. E ele insistia, ou seja, ele não estava botando panos quentes sobre a situação. Pedro fez um discurso duro àquele povo. Pedro falou: foram vocês que crucificaram Jesus, e agora Jesus está vivo, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se salvar dessa geração corrompida. Aí, olha só o que a gente percebe aqui. Vocês devem se arrepender. Vocês têm que se salvar dessa geração. Quando a gente continua lendo, diz assim: e os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Vocês têm que acreditar. A mesa do Espírito Santo é uma mesa de atitude. É uma mesa de decisão e prática. É aqui que a palavra é praticada. E a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é como um homem que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, veio a tempestade e derrubou a sua casa. Deixa eu parafrasear isso no estudo que a gente está fazendo. Se você senta na mesa do Pai, se você senta na mesa de Jesus, se você entende o que tudo isso significa, mas você não senta na mesa do Espírito, ou seja, você não pratica o que você entendeu, você ainda está na superficialidade da coisa. A gente precisa ter o temor que a mesa do Pai gera, a consciência da presença que a mesa do Pai gera. A gente precisa, então, aprender ali, absorver o máximo de Jesus, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ser, como a gente tem que pensar, como o nosso coração tem que ser. E agora? Agora a gente tem que ir para a prática de tudo o que a gente aprendeu. A mesa de Jesus é a mesa do ensino, é a mesa em que ele se levanta para lavar os pés dos discípulos e perguntar: vocês entendem o que eu fiz? É a mesa que ele parte o pão, ele mesmo se parte, ele mesmo se divide, ele mesmo se entrega e diz: agora vocês vão fazer o mesmo. E a mesa do Espírito é a mesa em que a gente se parte, a gente parte o pão, a gente compartilha o vinho, é a mesa em que a gente se levanta da mesa e vai honrar outros. É aqui que acontece a prática da palavra. E a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente para na outra mesa e não vem para cá. Fica só cheio de palavra e é de Deus, cheio de palavra, cheio de palavra, cheio de palavra. Vai vivendo uma religiosidade, porque sabe muito, mas não faz. Ou a gente quer pular essas duas mesas e ir direto para a mesa da prática. E aí fica na prática todo embolado, porque não foi moído, não foi prensado, não foi confrontado, não foi amadurecido para chegar na prática correta da palavra de Deus. Existe o caminho que Jesus fez, existe o caminho que ele nos ensinou, que é a mesa do Pai, a minha mesa, e depois virá outro, que
é o consolador, o ajudador, o encorajador. E vocês vão se sentar na mesa dele também. Parafraseando, né? Quem está falando que vai se sentar na mesa do Espírito Santo sou eu. Jesus falou, mas é melhor para vocês que eu vá e ele venha. Por quê? Porque Jesus na terra, o Espírito Santo estava só com Jesus. Mas Jesus, quando subiu ao Pai e enviou o Espírito Santo, agora nos capacitou para praticar da maneira certa o que ele diz que a gente tem que fazer. Então não adianta eu sentar na mesa do Pai, entender que eu sou filho, sentar na mesa do filho, entender como um filho age e não agir. Aí eu falo muito e não faço nada, não há em mim autoridade, não há em mim práticas, frutos de filho maduro. Não há fruto de arrependimento, não há fruto do Espírito, não há fruto das boas obras, não há. Eu só ouvi, eu não pratiquei. Aí eu ouço, aí gera fé no meu coração, mas a minha fé morre porque eu não boto em prática. E também não adianta eu chegar ontem e querer vir direto para a prática, porque eu não amadureci. Eu não passei pelas mesas do amadurecimento, do temor, do arrependimento. Eu não passei. Aí eu só quero fazer. Não, deixa que eu faço, deixa que eu sou, deixa que eu sei falar, deixa que eu sei fazer, deixa que eu sei construir, deixa que eu sei, deixa que eu sei, deixa que eu sei. Aí a gente vai fazendo um monte de coisa. E no final Jesus vira pra gente e fala, eu não conheço você, eu não vi você na minha mesa. Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Mas eu não conheço você. Você passou na minha mesa? Onde que estão as suas vestes? A gente precisa fazer o caminho correto. A igreja precisa andar no caminho correto. E aqui é a mesa que o tempo todo a gente está vendo. Vocês vão se salvar, vocês vão se arrepender. Vocês é que vão vir para cá de tomar essa decisão. Vocês é que vão acreditar nas palavras. Não é o anjo que vem fazer isso virar um passe de mágica. Não é do alto que isso acontece. É do alto que vem a capacidade para vocês fazerem isso. É do alto que vem poder para vocês tomarem essa decisão, para vocês de fato se arrependerem, porque nem se arrepender a gente consegue sem o Espírito Santo, para vocês acreditarem no que foi dito, para vocês praticarem o que foi dito. Mas quem vai fazer tudo isso é vocês, cheios do Espírito Santo. Essa é a mesa que a gente está. E aí o texto continua. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Interessante que ele não maquiou a mensagem, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente bota o fundo musical, prega bonitinho. Mas o que convence, o que converte, o que traz, o que alcança é poder do alto. É o Espírito Santo através de nós. Você pode falar a palavra mais difícil para alguém. Se for o Espírito Santo que está falando através de você, vai tocar o coração dessa pessoa. Vai tocar. A gente não precisa ter medo de pregar o Evangelho. A gente precisa ter temor de não estar com o Espírito Santo. Porque aí é só mera opinião que a gente está colocando para eles. Mesmo que a sua opinião esteja embasada na palavra. Outra coisa que a gente vê aqui, depois de uma pregação, não pode se deixar de fazer o apelo. Por quê? Porque o apelo é a hora que é a oportunidade da pessoa dizer, eu me arrependo. Eu entendi o que foi dito aqui. O Espírito Santo tocou no meu coração. As igrejas hoje em dia não estão mais fazendo apelo em muitos lugares. Porque ou porque já todo mundo que está ali é dali mesmo, o que é um problema, porque é sinal que não estamos atraindo gente de fora. Ou porque quem quiser vai se manifestar e dizer que aceita. Não. Pregue o Evangelho e dá oportunidade para essa pessoa de crer no que foi dito, de tomar a decisão de se salvar dessa geração corrompida.
Ela não vai achar essa pergunta em nenhum outro lugar, a não ser na casa de Deus, a não ser através da igreja. A igreja é essa porta, esse portal do céu na terra, onde os anjos fluem, onde o Espírito flui. A gente precisa dar às pessoas essa oportunidade. Isso também faz parte da mesa do Espírito. E aí o texto continua. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. A minha versão é NVT. Na King James, está dizendo assim: todos continuaram firmemente ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam de coração. Opa, aqui a gente tem que parar um pouquinho. Por quê? Primeiro, o que é se dedicar? Aí a gente vê lá na outra versão, na King James, que é uma versão mais formal, é continuar, é permanecer, é insistir com aquilo. Eles não ouviram e depois acharam bonito, estavam emocionados. Aquilo de fato entrou no coração deles. Eles de fato se arrependeram. Eles de fato quiseram fazer parte daquele estilo de vida que foi proposto para eles. E aí eles se dedicavam, eles continuaram firmemente, ou seja, de coração. Existe uma maneira da gente se dedicar. Existe uma maneira para construir na rocha. É ser de coração. É ser com toda a sua entrega. Não é ser por obrigação. É ser porque aquilo mudou você, entrou em você, fluiu em você de tal maneira que mudou a sua natureza ali. Lembra, a mesa de Jesus é a mesa que vai transformando a nossa natureza. A mesa do Espírito Santo é onde carimba. Ó, eu decidi, eu não sou mais. Agora é a minha decisão, eu não sou mais essa pessoa. Eu estou entendendo tudo que Jesus é. E eu vou permanecer. Eu não vou negar o nome de Jesus. Eu não vou negar a prática do que ele ensinou. Eu não vou negar os princípios. Eu não vou sair da doutrina. É essa mesa que a gente se dedica de coração, que a gente continua de maneira firme no que a gente ouviu inicialmente. Quando alguém ouve a palavra, ela pode até em algum momento começar a cair. Para isso existem os irmãos, para salvar o outro de algum pecado, de alguma morte. A Bíblia diz que quando a gente salva o irmão, tira o irmão de algum pecado, a gente livrou ele da morte. Mas a pessoa que ouve a palavra e depois ela decide ficar na iniquidade, essa palavra não entrou de fato na pessoa. Porque quando essa pessoa ouve a palavra, é cheia do Espírito Santo, ela não consegue mais viver em outro lugar. Ela não consegue mais. Sabe a musiquinha que a gente canta? A musiquinha não, o louvor que a gente canta, que quando não é de coração, se torna só uma musiquinha. Mas para quem está entendendo, é um louvor de adoração a Deus. Que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver, não sabe viver, não consegue viver. Isso é só uma musiquinha para quem não entendeu a verdade do Evangelho. Mas é um louvor, é uma entrega, é uma dedicação, é uma verdade declarada, é uma aliança firme para quem entendeu o que está acontecendo. E aí você não consegue mais viver em outro lugar, de outra maneira, por mais que essa mesa te custe, por mais que essa mesa exija de você maturidade, entrega, revelação, amor, renúncia, abrir mão dos seus direitos, abrir mão da sua antiga natureza. Você não consegue mais fazer isso em nenhum outro lugar. Você não consegue mais viver em outro lugar. Não faz mais sentido para você. Então, quando a gente ouve a palavra, a gente precisa se dedicar de coração. Se dedicar de coração a quê, Nath? A palavra. Ao ensino dos apóstolos.
se dedicavam de coração, continuavam firmemente ao ensino, no ensino da palavra. Nós não podemos deixar de estudar, de aprender, de praticar essa palavra de dia e de noite, porque é isso que vai transformar a gente. Eles se dedicavam com todo o coração ao ensino dos apóstolos, a sã doutrina. Lembra que eu falei para vocês, eu quero reforçar aqui, que o pastor Luciano Subirá fez um novo quadro no canal dele, falando sobre os fundamentos doutrinários. Eu acho que é isso, fundamentos doutrinários, que é FD, a sigla que ele usou. Então, eu acho que é fundamentos doutrinários. Ele está ensinando a base da base da base. Ele já fez diversos episódios. Depois, se você puder, vai lá no canal dele. Eu não lembro se é no canal do Luciano Subirá ou do orvalho.com, mas eu acho que é no dele mesmo. E aí você começa a internalizar o que ele está ensinando, porque ali é a base da doutrina bíblica. A gente tem lá, se eu não me engano, é em Efésios 2, vai falar sobre os 6 pilares da doutrina. Muitas vezes a gente não sabe sobre esses pilares. Lembra que está lá sobre a fé, sobre o arrependimento, sobre a ressurreição dos mortos. Ele vai falando lá sobre o juízo, sobre os pilares da doutrina. A gente precisa conhecer para estar fincado na rocha, praticar do jeito certo. E isso precisa estar internalizado no nosso coração, de uma maneira que ninguém consegue arrancar. Porque os tempos que estão aí são tempos maus, são tempos de deturpação da doutrina, da sã doutrina, deturpação da palavra, deturpação do ensino. Ontem eu estava vendo um vídeo, um pastor pregando que Jesus é gay, Jesus é trans, Jesus é lésbica, Jesus é quem as pessoas são, porque nós somos Jesus e Jesus é a gente. Onde que está escrito isso? Isso não existe. As pessoas estão criando um Deus para si. E a Bíblia diz que isso aconteceria, que nos últimos tempos as pessoas iriam fugir, elas não iriam suportar a sã doutrina. Elas iriam procurar pessoas que dissessem para elas o que elas queriam ouvir. Então hoje tem gente dizendo qualquer coisa para ser ouvido. Hoje todo mundo quer ser ouvido. Mas ser ouvido, ainda mais quando você diz que você está falando da parte de Deus, é uma grande responsabilidade. Assim como a Bíblia diz que aquele que pastoreia e ensina merece receber de maneira dobrada, também diz que ele vai ser julgado de uma maneira mais firme, de uma maneira dobrada, de uma maneira mais severa. Por quê? Porque ele pode corromper toda uma geração com o que ele está fazendo, com o que ele está falando. Então a gente precisa entender que nós somos a igreja que entende, que crê, que pratica, que se dedica para ensinar a essa sociedade como é que Jesus é, de fato. E é nessa mesa que a gente está. Agora é na mesa do ensino, da prática do ensino de Jesus. É a mesa da consolidação desse ensino. É quando esse ensino não fica mais só aqui na nossa mente, mas ele vem para a gente com tudo no nosso coração, em quem nós somos, com a intenção de todas as coisas. É por isso que Jesus disse, olha, vocês aprenderam, é verdade, que não é para adulterar, mas agora eu estou dizendo para vocês que só de vocês olharem para alguém, para uma mulher, vocês já adulteraram. De olhar com cobiça, olhar desejando essa mulher. Vocês já adulteraram. Por quê? Porque é o que está no coração de vocês. Porque o ensino agora precisa ir para o coração. E a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele é que vem todas as saídas da vida. É lá que você revela de verdade a sua intenção. Aqui você pratica com entendimento. Você não é um alienado. Mas é no coração, é na sua alma, são nos seus pensamentos, nas intenções dos seus pensamentos, que de fato é revelado aquilo que você é e está se tornando. Então é essa mesa aqui que a gente está agora, da prática de tudo isso.
eles se dedicavam de coração ao ensino da palavra, ao ensino dos apóstolos, que era o ensino da palavra, o ensino do que Jesus fez, de quem Jesus é, para onde Jesus foi, de onde Jesus vem, o que ele vai fazer, por que ele vai voltar, o que ele construiu quando estava aqui, o que ele quer de nós. A gente precisa ter fome e sede da palavra de Deus. A gente precisa se dedicar de coração a esse ensino. Para quê? Para que a gente fique maduro e vai ensinar outras pessoas. Não só falando. Falando é a parte mais fácil, mas fazendo. Porque se a nossa justiça ela precisa exceder a justiça dos fariseus. A nossa prática precisa exceder aqueles que ficavam analisando a lei minuciosamente. A prática da justiça. E como que a gente excede, Nath? A justiça dos fariseus, praticando a justiça de Jesus. E como é a justiça de Jesus? Amarás o Senhor acima de todas as coisas e ame o seu próximo como eu amei vocês. É 1 Coríntios 13. Se a gente praticar o amor, se a gente se dedicar firmemente a esse amor, se a gente permanecer ali de coração, nesse ensino, nessa doutrina, então a gente está excedendo a justiça dos fariseus. A gente está fazendo a justiça do jeito que Jesus ensinou. Vamos parar por aqui o de hoje, para a gente não ir correndo. Já deu 7:02 aqui no meu relógio, se estiver certinho. E nesse final de semana, a gente possa fazer duas coisas. Primeiro, que a gente possa se analisar com o Espírito Santo. Levar em oração. Senhor, eu estou praticando o que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Ainda que a gente tenha conseguido um versículo só de 1 Coríntios 13. Não precisa ser o capítulo todo. Vamos perguntar para o Espírito Santo, eu estou praticando isso aqui da maneira que o Senhor quer? Porque quando eu conseguir praticar esse versículo, aí a gente passa para o próximo. Mas só de a gente conseguir, hoje eu vou ser paciente. Hoje eu vou ser paciente, eu vou conseguir praticar esse versículo aqui, só esse. E quando aquilo for internalizar e eu estiver me dedicando com todo o meu coração a isso, eu passo para o próximo. O relacionamento com Deus é para isso. É para produzir esse fruto. É para praticar um versículo, depois o outro, depois o outro. Porque se a gente olhar para o capítulo todo, a gente fala, não dá para mim não. Mas se a gente for de versículo em versículo, a gente vai vendo o Espírito Santo produzindo em nós o fruto dele. O fruto do amor que se manifesta de várias maneiras. Como está descrito em 1 Coríntios 13. Por que o fruto do Espírito é um só? Porque ele é amor. E aí em 1 Coríntios 13 a gente vê os desdobramentos desse amor. Com alegria, com paz, com benignidade, com longanimidade. A gente vai entendendo como esse amor se manifesta. Então que a gente possa fazer essa pergunta. E a outra, que a gente possa decidir praticar, lembrar que a responsabilidade é nossa. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me misturar com isso. Eu não vou perder tempo com isso. Eu não vou ter esse tipo de conversa. Eu não vou me corromper dessa maneira. Eu vou me salvar dessa geração perversa. Porque eu tenho o Espírito Santo e estou completamente habilitado para fazer isso. Eu tenho a capacidade de decidir e praticar isso. Porque a minha casa não vai ser construída na areia. Eu vou fundo. Ela vai ficar firme na rocha que é Jesus. Amém?